Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos para mais um dedinho de prosa com a Cris? Vamos? Vamos! Antes da gente começar, já deixa aí, já se inscreve no canal, já ativa o sininho das notificações, já deixa seu like e compartilha. Compartilha muito, tá bom? Vamos fazer esse canal crescer. Queria dar as boas-vindas aí aos novos inscritos no canal. Seja muito bem-vindo, que Deus possa te abençoar tremendamente através dessa palavra, tá bom, meu amor? Meus queridos, meus lindos. Hoje eu vou falar sobre maturidade, né? E eu tenho uma frase que eu postei dia desses aí no meu Facebook, que diz assim: maturidade é saber falar eu errei, ter ousadia para dizer me perdoe e coragem para dizer eu preciso de ajuda. Olha, que frase forte, né? Gosto muito dessa frase, por isso eu compartilho, vira e mexe eu tô compartilhando ela, né? E o que é a maturidade? A maturidade, ela está sempre, quando se fala em ser maduro, né? Associa-se à idade adulta, né? Você passou da juventude para a idade adulta, aos cabelos brancos, né? Isso é ser maduro, é ter maturidade. Ser maduro e ter maturidade, na minha visão, tem uma diferença, né? Porque ser maduro significa que você, né, você leva assim, eu tô mais velho, hoje eu já sou mais maduro. Mas ter maturidade é um pouco mais profundo. Essa é a minha visão, tá, gente? E aí eu tava dando aqui uma estudada, né, sobre o assunto, sobre o tema. Existiu um autor austríaco no século XIX, chamado Hugo, vou falar rapidinho o sobrenome, e vou falar uma vez só, tá, gente? Hugo Hofmannsthal. Pronto, falei! Deixou registrado em uma das obras que ele escreveu, que se chama Livro dos Amigos. Olha o que ele deixou registrado: crianças precoces e velhos imaturos. Há bastante em certos estados em que o mundo por vezes se encontra, né? Então, hoje, né, na minha idade, hoje tenho 53 anos, né? E eu sou um pouco mais madura. Eu sou madura para algumas coisas e para outras. Gente, não tenho maturidade para isso, gente, não é? Não tem, às vezes a gente vê alguma coisa engraçada ou bonita, a gente fala, ai, gente, não tenho maturidade para isso. Não é assim? A gente sempre fala isso no Face, o pessoal costuma fazer esse tipo de comentário e é muito legal, né? Porque eu tenho o meu lado muito maduro, mas eu tenho o meu lado menina. E você? Todos nós temos o lado maduro, o lado menina, né? Mas a gente precisa ter maturidade para enfrentar a vida, a gente precisa amadurecer. O que a Bíblia fala sobre maturidade, né? Maturidade na versão bíblica tem a ver com a forma que nós vivemos, né? Com esse processo de santificação, de crescimento espiritual. Maturidade na Bíblia fala de crescimento espiritual. Para lidarmos com algumas situações, a gente vai crescendo espiritualmente, vai exercendo ministério, né? Vai se desenvolvendo ministerialmente, né? Deus vai nos levando a alguns degraus, a subir alguns degraus, mas para isso a gente precisa alcançar esse nível de maturidade. E na nossa vida natural, a gente precisa ter maturidade para as coisas mais simples e para as coisas mais complicadas também, né? Por exemplo, você comete um erro bobo, um erro simples, né? Eu sempre ensino aqui a minha neta o seguinte, quando errou, assume. Porque quem fala a verdade não merece castigo. Aí ela fala, quando ela comete erros, ela diz pra mim, vovó, quem fala a verdade não merece castigo, né? Só punição. E punição leve, né? Porque dependendo do erro, a punição é deixar de ver desenho, né? Então a punição leve. Mas sempre eu tenho ensinado a ela a assumir os seus erros, a assumir as coisas. Quem quebrou? Caiu, quebrou. Quem foi? Foi eu.
sem dar voltas, né? Sem tentar inventar uma história, tentar justificar. Ah, mas eu cometi esse erro por quê? Não tem porquê. Quem errou? Fui eu. Eu errei. Quem foi que no trabalho? Quem foi que enviou esse e-mail errado? Foi eu. Poxa, mas eu enviei errado por quê? Não tem porquê. Né? Então, maturidade é saber falar, eu errei. Eu errei. Ah, eu postei alguma coisa que não era real. Hoje em dia é fake news para todos os lados. As redes sociais são um perigo muito grande, porque tudo se compartilha, né? Sem saber se é ou se não é verdade. Compartilhou alguma coisa ou falou alguma coisa que não é verdade, que é fake news. Puxa vida, eu errei, fui eu. Então, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter maturidade para saber dizer eu errei. Com os nossos relacionamentos, né? Dentro das nossas casas, principalmente dentro das nossas casas, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos maridos e as nossas esposas, saber dizer eu errei. Eu julguei mal, eu entendi errado. Ah, mas você falou, falei, errei. Ah, poxa, você discutiu comigo por conta disso. Me desculpa, eu errei. É dizer me desculpa diretamente para a pessoa, olhando nos olhos e reconhecer e dizer eu errei. É ter ousadia para dizer me perdoa. Eu cometi um erro com você. Você pode me perdoar? Me perdoa. E ter coragem para dizer, eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo vencer isso. Gente, não importa o tamanho do erro. Não importa o tamanho da situação que foi causada por você. É importante reconhecer o seu erro, sem ficar dando voltas. É muito importante. Não adianta você cometer um erro, né? Algumas pessoas erram e seguem a vida dali para frente, normalmente como se nada, com cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Não. A Bíblia fala que sem arrependimento não há remissão de pecados. Isso eu estou falando num plano espiritual diante de Deus. Quando você comete um erro, né? Quando nós cometemos um erro e nos arrependemos, esse erro, esse pecado dói dentro da gente. A Bíblia fala que é como dor, quem comete um pecado e se arrepende, o arrependimento, melhor dizendo, o arrependimento traz dores de parto. Eu sei que os homens não sabem o que é uma dor de parto, mas sabem o que é uma dor de dente. Alguns já tiveram crise renal, que é uma dor terrível, 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 terrível. Um dente que doeu traz dor. Arrependimento faz a gente sentir dor. E a Bíblia fala que se não houver arrependimento, não há remissão de pecados. Ou seja, você não foi perdoado, você não se arrependeu. Então tem pessoas que cometem erros com os seus cônjuges, com os seus pais, com os seus irmãos, com sua família, com seus amigos, seja onde for, e segue dali para frente normalmente, como se nada tivesse acontecido, cara de paisagem, sem voltar. Quando a gente fala fazer o caminho de volta, né, é ter ousadia realmente de parar onde está, fazer o caminho de volta, ir até a pessoa que nós erramos, magoamos, ferimos e pedir perdão. É parar e dizer para Deus, Senhor, me perdoa pelo meu pecado. Me perdoa, Senhor. Isso é ousadia, é coragem, né? Precisamos, é isso que Deus espera de nós. Um coração contrito, um coração quebrantado, alguém que se arrepende. Ai, Senhor, meu Deus, poxa, me perdoa. É alguém que tem coragem de pedir perdão. É lindo demais, gente. Sabe? É lindo demais.
e Deus perdoa. Deus é tão lindo que Ele, quando vê arrependimento no nosso coração, Ele diz, automaticamente Ele nos entrega o seu perdão, né? E ter a coragem de pedir ajuda. Pedir ajuda para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, né? Para o seu amigo. E dizer, olha, eu preciso de ajuda para melhorar nessa área. Eu preciso de ajuda. Pedir ajuda para Deus, pedir ajuda para os seus líderes, dizer, ó, eu tenho cometido o mesmo erro sempre e eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo sozinho, né? Cris, você tem aí um texto que fala sobre maturidade? Sim, eu tenho 2 textos hoje. Eu tenho 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, que diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Isso fala de amadurecer espiritualmente, de ir subindo degraus na vida espiritual. E isso nos leva a amadurecer emocionalmente, nos leva a amadurecer naturalmente. É buscando, a nossa base é essa, ó, princípios. Tá velhinha, né, gente? Eu amo essa Bíblia. Essa é a nossa base. Ah, Cris, e qual é o outro texto? Salmos, capítulo 90, verso 12, que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos a sabedoria que vem do Senhor. Gente, a gente precisa muito dessa sabedoria vinda de Deus. Sabe, eu sou impetuoso. Eu era impetuosa. Eu pensei e falei. Não, gente, não é assim. Não é assim. A gente precisa aprender a calar em alguns momentos. A gente precisa aprender a falar no momento certo. A gente precisa aprender a agir debaixo da direção de Deus. A gente precisa buscar em Deus a sabedoria. A sabedoria. A sabedoria traz paz, a sabedoria apazigua guerras, a sabedoria, quem não tem, peça. Assim diz a palavra do Senhor, né? Então que a gente possa trilhar caminhos de sabedoria, buscando essa sabedoria em Deus, buscar a maturidade. É isso que a gente precisa, a maturidade em Deus. Né? O restante é com Deus. E ir mudando e subindo degrau por degrau, né? E trilhando caminhos que nos levam ao sucesso em todas as áreas da nossa vida, espiritual principalmente, emocional, natural, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos cônjuges. A nossa caminhada precisa ser de crescimento, de avançar. Amém? Olha, beijo no seu coração. Eu volto com o nosso dedinho de prosa, se papai assim permitir. No final aí do vídeo vai aparecer a minha foto numa moeda, gente, assim no círculo. É só você clicar na minha foto e confirmar a sua inscrição aí no canal, tá bom? Beijo no seu coração. Obrigado por estar aí comigo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e os seus projetos em nome de Jesus, tá bom?